Irmãos, nós vivemos num tempo assim, meio complicado para a gente, né? Para nós que tínhamos uma vida assim um pouco mais controlada, um pouco mais calma, sem tanta correria, sem tanto vexame, parece que agora tudo se complicou, né? A gente não tem tempo para nada. O ano terminou e não é que o tempo mudou, é as obrigações que aumentaram. As obrigações que aumentaram, os deveres que aumentaram. É muita coisa para cumprir, muita coisa para realizar. E a gente não sabe dizer não às vezes e vai se acumulando, né? E vai juntando. A agenda não dá mais de conta e você já se esquece, ligam cobrando e você fica inseguro. Na correria do dia a dia, nós vamos falar aqui sobre 2 tipos de muro que fazem separação na nossa vida. E esses muros são coisas bem reais. Eles são bem reais, né? Bem reais. Eles não são... A gente quando compra uma casa, uma propriedade, pensa logo em murar. E fazer um muro para... O que é seu, o que é do vizinho. E cria aquele muro de divisão. O muro de separação. O muro de proteção. E sobre os muros que vamos falar aqui hoje, nós temos que construir... Nós sempre construímos 2 muros, mas desses 2 muros, um tem que cair. Ele não pode ficar de pé. Isso é que é interessante, né? E o homem, e Deus nunca quis que o homem fosse um construtor de muros. Deus sempre desejou que o homem fosse assim, um construtor de pontes. Se houvesse alguma dificuldade, fosse feita uma ponte para que se atravessasse com segurança. Mas, infelizmente, depois que se construiu o primeiro muro, agora o inimigo ele procurou fazer com que nós tivéssemos materiais suficientes para construir o segundo muro, um muro perigoso. E vamos ver dentro da mensagem aqui que a gente às vezes constrói sem nem perceber, tá bom? Mas o primeiro muro que foi construído, ele aparece lá no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no verso 9. É ali que aparece o primeiro muro criado entre Deus e o homem. Gênesis capítulo 3, verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Pronto. Agora, já não tinha Deus mais contato com o homem face a face. O homem agora já estava, depois do pecado, o homem já estava fugido de Deus. Não era que Deus via aquele muro como separação, mas o homem agora ele criou um muro entre ele e Deus, um muro que o separava. E mais adiante o homem respondeu: olha, eu estou escondido. Mas por que estás escondido? Estou escondido, Senhor, porque eu tenho medo, estou assustado, estou inseguro. E ele disse: mas se você fez o que eu falei para você não fazer, sim, eu fiz o que o Senhor disse para mim não fazer. Irmãos, hoje a família nossa, os nossos filhos sofrem muito porque eles sempre fazem aquilo que o pai e a mãe dizem para não fazer. Você pode ver. Por isso que muitos pais estão doentes aí na depressão, pais, mães, e os filhos não se preocupam. Muitos muros criados dentro da casa, dentro do lar, entre filhos e pais, porque os filhos não querem obedecer mais os pais. Não querem fazer aquilo que o pai pediu. Por favor, não faça isso que não vai dar certo. Não, a vida é minha, eu posso fazer, eu tenho o direito de fazer. E então o que aconteceu? Adão criou um muro entre ele e Deus. Um muro que separou. E separou de uma maneira que Deus fez o quê? Ele pegou um anjo com uma espada e colocou aonde? Colocou ali onde estava a árvore da vida, para proteger, para que o homem não tivesse mais acesso à vida. Primeiro muro criado. E daí que aconteceu? O profeta Isaías descreve para mim e para você agora algumas coisas que começaram a construir esse muro mais forte. No capítulo 59, verso de 1 a 3 de Isaías, nós encontramos ali agora os elementos básicos e fortes para construir esse muro. Isaías 59, de 1 a 3.
E esses elementos são fortes. Você percebe que agora a humanidade começou a criar muros mais fortes, com um material mais resistente, difícil de quebrar. Isaías 59, 1, 2 e 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa, nem surdo o seu ouvido para que não possa, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Você percebeu? Isaías descreve aqui agora que os pecados, as maldades praticadas pelas pessoas fazem separação entre nós e um muro que começa a ter um material resistente, porque o ser humano, ele busca ser resistente, ele busca não assumir que está errado, ele busca não reconhecer o que é o pecado. E essa resistência faz separação entre as pessoas e Deus. E Deus não pode contemplar. Irmãos, Deus não tem parte em coisas erradas. Deus não compartilha-se com o erro, com o pecado, né? Nós temos às vezes o costume de dizer assim: não, mas vamos ver aqui as mais altas autoridades. Não, mas a mulher do pastor faz, a mulher do ancião faz, a mulher não sei de quem faz, o irmão faz, o filho do irmão faz. O que tem a ver isso com a minha salvação? Eu não posso medir a minha salvação pela vida de ninguém. Eu não posso medir minha salvação pelo conhecimento que eu tenho que medir minha salvação pelo que eu entendo de salvação. Quando eu entendo, eu pratico. Conhecer, todo mundo conhece, mas não é o suficiente. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo para termos vontade e força de praticar. Não é verdade? E o que acontece? Aí agora, o apóstolo Paulo, ele escrevendo lá no livro de Efésios, no capítulo 5, ele fez uma advertência para eles também, com referência ao perigo desse muro. Efésios capítulo 5, e o verso 13 a 17, nós vamos encontrar ali. Aliás, isso. Vamos lá. Então 5, do 13 a 17. Mas todas, Paulo escrevendo, ele diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Você entende? Irmãos, relacionamento humano é uma coisa muito importante, mas o relacionamento com Deus não supera o relacionamento humano. Se você ama hoje, é porque Deus te amou primeiro. Se você se relaciona bem com seu próximo, é porque você se relaciona bem primeiro com quem? Com Deus. O relacionamento com Deus precisa superar o relacionamento humano, para que você entenda qual é a vontade de Deus. Senão você não vai conseguir, vai andar como louco, como nércio, como uma pessoa que não tem noção das coisas. Acha que entende, acha que sabe, mas não vive e não sabe nem como viver. Quando você procura entender qual é a vontade do Senhor, você se preocupa então em fazê-la. E quando se preocupar em fazê-la, vai ver como fazê-la. E vai ver que tudo tem um sacrifício, tudo tem que pagar um preço. Às vezes nós falamos assim que somos fiéis, né? Mas eu sou fiel, eu devolvo meu dízimo, dou minha oferta, vou à igreja, eu não perco um culto, eu não faço isso, eu faço aquilo. Sabe, irmãos, é uma parte que aparentemente é da fidelidade. Mas vou dar um exemplo para você de Jesus também. Jesus ia à igreja,
ele pregava, ele andava de pé, andava de barco, ele ensinava, ele curava, ele ressuscitava, ele fazia o trabalho missionário dele perfeito. A missão dele foi cumprida perfeitamente, como eu e você tem que cumprir. Só que tudo isso aí chegou no momento que aquilo que era fidelidade tornou-se o quê? Tornou-se lealdade. A fidelidade é diferente da lealdade. A fidelidade dele chegou a tal ponto que ele chegou no Getsêmani e ele disse o que para Deus? Pai, se possível, passa de mim a parte humana de Jesus não estava suportando mais o pecado. O meu pecado e seu pecado. A agonia em saber que a parte humana dele ia morrer era muito forte. E o relato diz que as gotas de suor dele se transformou em sangue. E os anjos desceram do céu para o acudir e o socorrer. Ali ele foi fiel até ali. Dali para frente, quando os soldados chegaram e pegaram ele e prenderam ele, ele estava entregue não à sua fidelidade, mas à sua lealdade até a morte. A nossa fidelidade tem limite. Ela tem limite. A prova final é a sua lealdade. Por isso que o apóstolo diz, né? Jesus diz o seguinte: ser fiel, ser perseverante, ser fiel até o fim. Sabe? E dar-te-ei a coroa da vida. É importante você entender e você saber disso, que a vontade de Deus, ela é importante na minha vida. Então hoje eu tenho como eu saber que eu vou ser fiel a ela e tudo mais, mas vai chegar um momento que eu terei que provar que serei leal a ela mesmo. Você é leal ao seu Deus? Sim. Então prova. Sabe? E acontece o seguinte: na construção desses muros nós usamos dois tipos de materiais. E agora vamos descobrir o material para o primeiro muro. O primeiro muro é aquele muro que ele tem que ser derribado. Ele tem que ser derrubado. Ele não pode ser construído, nem ser começado. Mas se começou, tem que cair. Está no livro de Gálatas, capítulo 16. Aliás, Gálatas, capítulo 5, verso 16. Está um pouquinho atrás de Efésios, um pouquinho só. Capítulo 5, versículo 16 a 21. Aqui está o material do primeiro muro que nós construímos e que faz muito mal. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Amém? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências ou desejos da carne. Porque a carne milita, briga contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne, aqui aparece o material do primeiro muro. As obras da carne são conhecidas, e são elas: prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas que semelhante a estas, a respeito das quais eu vos declaro, já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas. Está aí o primeiro muro, o material do primeiro muro. Você entendeu? Então o primeiro muro eu posso construir ele ou não posso? Posso. A pessoa sem o Espírito Santo de Deus, ela constrói o muro com essas coisas aqui. Com essas coisas aqui. Com esses pecados aqui. Então Satanás, ele fez o quê? O inimigo, ele fez o quê? Ele pegou e ele produziu, ele fez com que as pessoas tenham material à vontade para construir esse muro. Porque ele sabe que esse muro sendo construído, quem estiver construindo esse muro está longe de quem? De Deus. Está separado de Deus. E você veja bem, e quem pratica essas coisas, ele sabe também que não vai ter parte no reino de Deus. E é por isso que o material, ele é bem avantajado para a gente. Eu ontem estive pregando em Guaianazes, né? Lá para Guaianazes, estive pregando em Guaianazes ontem, no sábado.
E nós falamos no tema ontem, um tema bem importante, nós falamos sobre campo minado. Você sabe que campo minado só existe onde tem guerra, né? Que é colocado aquelas bombas no chão e você não sabe onde que está, e quando pisa, que explode. Campo minado é um lugar que ou você ou o inimigo, quando se movimenta, é o alvo. Campo minado. Tudo pode acontecer. E conversando com os irmãos lá sobre esse assunto de campo minado, nós identificamos o campo minado no mundo e o campo minado na igreja. Então, você pode ser atingido dentro da igreja. Aí eu dei um exemplo para eles, eu falei o seguinte: às vezes a gente tem pessoas na igreja que não amam as pessoas, né? Não amam, briga, discute e tal. E alguém fala assim: não, é fulano insuportável, eu não aguento fulano, não aguento ciclano. Acontece isso em alguns lugares. Mas eu expliquei, é que na igreja, eles podem estar errados em não amar e não praticar o amor, mas eles estão no lugar certo de aprender a amar, não estão? Porque a igreja é o hospital. Cabe a essas pessoas dar lugar ao Espírito Santo de Deus para serem conduzidas, para serem convertidas. Aí nós conversamos sobre esse assunto e analisando e vendo o perigo que temos. Então você imagina uma pessoa, vamos pegar um exemplo aqui, uma pessoa que constrói um muro com mentiras. A pessoa que constrói um muro com mentiras é uma pessoa que vive fugindo o tempo todo, como que está fugindo da polícia. Eu não posso ver o irmão, eu não posso ver o irmão, não posso ver a irmã, não posso ver a irmã. Eu devo para ele, mentir para ela, mentir para ele, mentir para ele. E a verdade foi descoberta, essas pessoas eu não posso ver. São pessoas que na minha lista do meu muro aqui, eu não posso me encontrar com vocês. Está entendendo? Eu tenho que fugir de vocês, porque eu sou um mentiroso. A pessoa que mente constrói um muro tão grande, irmãos. Constrói um muro tão difícil de derrubar que ele mesmo nem percebe o perigo que ele está de perder a salvação e se perder também. É um exemplo. Mas vejamos aqui agora o segundo muro. Esse muro, ele precisa ser construído. Cada dia você tem que acrescentar. Então, suponhamos que o primeiro muro eu posso usar areia, eu posso usar pedra, eu posso usar arame, eu posso usar água, eu posso usar tijolo de barro. Nesse muro eu posso usar tudo isso aí. Porque é um muro o quê? Um muro fraco. Né? Vindo a tempestade ele vai cair. Mas no primeiro muro você vai ver que o material é diferente. O material é mais resistente. E no mesmo livro de Gálatas, do capítulo 22 até o 26, nós encontramos o segundo muro ali. E o verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então veja só, para o segundo muro, o meu material é um material forte. Eu vou usar bloco, eu vou usar ferro, eu vou usar areia com cimento e cal, né? Eu vou usar a água. Então o meu muro ele vai ser resistente. Eu vou colocar colunas e vou colocar um alicerce de pedra, que é Jesus Cristo. E eu colocando Cristo como alicerce de pedra, e eu construindo esse muro não tem o menor risco de cair, tem? Não tem. Mas o outro muro, eu só cavando a vala, eu só colocando tijolo de barro, eu só colocando areia molhada, eu só colocando arame, esse muro não vai ficar de pé. Ele vai cair. Agora o muro, irmãos, construído pela orientação do Espírito Santo de Deus, é um muro que não cai. É resistente até o fim. Sabe, as nossas decisões do dia a dia é que formam o alicerce do nosso muro. A maneira como você toma as decisões na sua vida torna você grande ou você pequeno. E as suas ações, elas demonstram com que material você está construindo o seu muro.
Então não é difícil você conversar com uma pessoa na igreja, você que estuda a Bíblia, você que ora, estuda a lição da escola sabatina, você que tem comunhão com Deus. Não é difícil você conversar com uma pessoa na igreja, que é membro da igreja ou amigo da igreja, e você identificar que o muro dela é um muro frágil. Sabe por quê? Porque as ações das pessoas, elas demonstram qual é o material que você está usando para construir o seu muro. É por isso que tem algumas pessoas que são firmes como a rocha, enfrentam as tempestades, enfrentam as lutas, as tentações, as provações e não desistem e vencem. Mas quem constrói um muro sem alicerce, não há nenhuma segurança. O primeiro vento que der, a primeira chuva que der, ele cai, é derribado. Então a nossa fé, irmãos, precisa estar alicerçada sobre Jesus, que é a rocha. Ele é a rocha. E você veja só, esse muro ele é permanente. Ele está com alicerce no seu coração. Os princípios doutrinários, que são os materiais para a construção desse muro, está plantado no seu coração, gravado no seu coração, e ninguém consegue arrancar, ninguém consegue desmoronar. Então, uma pessoa que tem um coração voltada para as coisas de Deus, não é fácil de derrubar. E ele não se entrega, ele não cai, porque ele é candidato a ser vencedor. Precisamos, irmãos, ter essa realidade conosco, essa convicção conosco, de que todos os dias nós usamos algum material para construir um muro, para erguer um muro de proteção na nossa vida. Então analise qual é o material que você está usando, tá bom? E no livro de Apocalipse, capítulo 22, no nosso último verso dessa noite, nós encontramos ali, Apocalipse, capítulo 22, o verso 13 a 17. Apocalipse 22, verso 13 a 17. O convite de Jesus é esse para mim e para você. Ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama, pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas, às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então Jesus, ele diz para mim e para você, sabe, filho, ainda que o inimigo diga que há um muro de separação entre eu e você, eu declaro que quando ninguém acreditar em você, eu acredito em você. Eu aceito você, eu justifico você, eu perdoo você e eu quero você do meu lado. Então, enquanto o mundo não aceita você e rejeita você, pelo contrário, Jesus diz, eu acredito em você. Venha para mim, beba da fonte da água da vida. A palavra de Deus é o alimento preciso para o cristão. Aquele que se alimenta, ele não fica desnutrido. Ele sempre está nutrido para ajudar alguém. Aquele que está com fome ou está com sede. Mas aquele que não se alimenta da palavra de Deus, ele não tem quase nada para oferecer. E nós, nos dias que estamos vivendo, de tanta dificuldade, de tantas lutas e tantas tribulações, a nossa maior vitória é estar aos pés de Jesus. Então, que nessa noite que Deus possa abençoar a mim e abençoar a você, e ajudá-lo, e ajudar a mim também, que a nossa fé venha a ser uma fé de lealdade até o encontro com o Senhor nas nuvens do céu. É o nosso desejo e a nossa oração.